Olá! Finalmente vamos falar do nosso orçamento propriamente dito, a nossa lei orçamentária anual. E a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 101 de 2000, tem o artigo 5º só definindo, tratando de questões que serão obrigatórias, que deverão constar de forma obrigatória na Lei Orçamentária Anual. Então, o artigo 5º determina que a Lei Orçamentária Anual conterá em anexo um demonstrativo de compatibilidade com a programação, com as leis programáticas, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a Lei Orçamentária, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e o Plano Plurianual, né? São as duas leis que são programáticas. Esse demonstrativo vai ficar ali evidenciado que a Lei Orçamentária Anual seguiu sim a orientação de elaboração programada pelas leis programáticas. Depois, a Lei de Responsabilidade exige também que haja um demonstrativo regionalizado sobre renúncia de receita. Nós não falamos ainda o que é a renúncia de receita. Quando o ente da federação abre mão da sua arrecadação tributária. Ou seja, existe um tributo, existe uma receita que vai ser obtida, mas por lei, e tem que ser sempre por lei, aquele ente da federação concedeu um incentivo fiscal, concedeu uma isenção, uma anistia, uma remissão, e com isso haverá falta, haverá diminuição de recursos. Para a concessão dessa renúncia de receita, desse benefício fiscal, é obrigatório que seja expedido uma estimativa, que seja feita, e expedida uma estimativa do impacto orçamentário financeiro. E se essa redução da receita afetar os resultados fiscais, o resultado primário, o resultado nominal, haverá necessidade de uma medida de compensação. Ou seja, se a arrecadação vai ser menor por conta de um benefício fiscal concedido, será necessário aumentar outros tributos, aumentar a arrecadação de outra forma. E é isso que esse demonstrativo aqui vai apresentar. Quais são os efeitos das renúncias fiscais, quais são os efeitos das renúncias da receita e como esses efeitos serão minimizados através de medidas de compensação, ou seja, aumentando a arrecadação tributária por outra forma. Isso acompanha a Lei Orçamentária Anual. Também na Lei Orçamentária Anual tem uma reserva de contingência, porque como a Lei de Diretrizes Orçamentárias vai ter o anexo de riscos fiscais, quais são os riscos que o orçamento vai correr em relação a crises, em relação a qualquer contingência, qualquer emergência que aconteça, na Lei Orçamentária Anual tem que ter uma parte reservada ali, recursos reservados para atender as contingências, para atender as emergências, os riscos que vão acontecer ao longo do ano, ao longo do exercício. Depois, na Lei Orçamentária Anual, também tem que trazer as despesas da dívida. A dívida pública é um item importantíssimo nos gastos públicos. Tem gente que fica falando aí aos quatro ventos que a gente nem devia pagar essa dívida, que o fato do pagamento de juros da dívida faz com que o brasileiro sofra a falta que esse dinheiro faz nos serviços públicos. Nós temos deficiência na saúde, na educação, no transporte e ao mesmo tempo pagamos juros altíssimos. E lá no orçamento vai estar tudo discriminado quais serão as despesas anuais para o pagamento dessa dívida. Em geral, pagamento de juros, porque o principal fica mais complicado de pagar. Mas tem também a parte da amortização da dívida, que cada ente da federação tenta pagar, uma parte dessa dívida. Depois temos a questão do refinanciamento da dívida pública. Toda vez que há necessidade de protelar, de arrastar o pagamento da dívida, se faz um refinanciamento, se faz um contrato novo, uma novação dessa dívida, e isso vai ter que estar previsto na lei orçamentária. Não é possível refinanciar a dívida sem ter autorização legal para isso, E a atualização monetária do principal da dívida mobiliária refinanciada,
que não vai poder ter um valor maior do que a dívida principal corrigida monetariamente. O que é esse refinanciamento da dívida mobiliária? O que acontece é que a dívida mobiliária de cada ente da federação está representada em títulos da dívida pública. Dívida mobiliária é uma dívida de títulos. A União, os estados, os municípios podem se endividar a partir da emissão de títulos da dívida pública. Esses títulos que têm um valor, esse valor é um valor de mercado e qualquer pessoa pode comprar esses títulos. Esses são os investidores, pessoas que compram o título porque lá no final, no prazo de vencimento, no resgate do título, aquele ente da federação vai honrar, vai resgatar e vai pagar aquele valor. Então há uma forma aí de resgate do título que nada mais é do que pagar a dívida. Eu vou pagar o credor, que é o portador de um título da dívida pública, né? Então é isso que o Estado vai fazer. Acontece que os títulos têm um vencimento, uma data para resgate. E se chegar na hora de resgatar, não tiver dinheiro, o ente público, a fazenda devedora, não tem dinheiro para pagar o título. O que pode ser feito e o que deve ser feito, né? Porque tem que honrar aquela dívida. O que vai ser feito aí é um refinanciamento da dívida mobiliária. Aquele título que está vencendo será refinanciado em outras condições, um novo prazo, novos juros, tempo para pagar, né? Mas o refinanciamento da dívida mobiliária só é possível pegando o valor total daquela dívida, daquele título e aplicando unicamente correção monetária. Porque se na hora de refinanciar uma dívida, refinanciar um título, for aplicado um valor maior do que apenas a correção monetária, não será um refinanciamento, será uma dívida nova. E muitas vezes a lei de responsabilidade fiscal proíbe dívidas novas. Por exemplo, quando o limite da dívida estiver estourado. Existe um limite para a dívida pública. Se esse limite estourou, não é possível mais nenhuma operação de crédito, não é possível obter nenhum outro empréstimo, nem mesmo emissão de títulos da dívida pública. Mas se for para refinanciamento, aí pode, porque tem que resgatar, tem que pagar a dívida. Então, como é que eu pago? Emitindo novos títulos, refazendo essa dívida, mas para ser refinanciamento não pode ter valor a mais, é apenas o valor que está sendo pago mais a correção monetária para atualização, porque eu tenho que pagar a atualização dos títulos, né? Então, esse refinanciamento e essa atualização, tudo isso vai estar na Lei Orçamentária Anual. E essa atualização monetária vai levar em conta o quê? O índice da inflação, a variação do índice de preço. E essa variação de índice de preço, essa inflação, nós já vimos que está no anexo de metas fiscais, o anexo de metas econômicas, no anexo econômico da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, esse anexo econômico justamente tem lá variação de preço, que é a inflação, tem variação do dólar, tem todos esses índices econômicos estão previstos lá como meta da LDO. Na hora de fazer a lei orçamentária anual é só aplicar o índice e aí a gente tem o refinanciamento da dívida mobiliária sem que haja uma nova contratação, uma nova dívida. Por fim, quando a lei orçamentária anual estiver publicada e entrar em vigor, o Poder Executivo terá 30 dias para editar o decreto de execução orçamentária. Quem é que tem o dinheiro? Quem é que cuida dos cofres públicos, né? Quem é que faz a arrecadação de receitas? É o Poder Executivo aqui da União, do município, do Estado. É sempre o Poder Executivo o responsável pela receita, o responsável por obter a receita e o responsável para guardar esse dinheiro no cofre, né? Para ficar lá guardado. E durante o ano, os outros poderes e todos os órgãos
ficam na expectativa, na espera de que o dinheiro chegue, de que essas verbas sejam repassadas pelo dono do dinheiro, pelo dono do cofre, que é o Poder Executivo. Então, até 30 dias depois da publicação da Lei Orçamentária Anual, o Poder Executivo fará um decreto de execução orçamentária, um decreto que vai definir a liberação das verbas, a liberação dos recursos ao longo do ano. Se a saúde, por exemplo, tem lá autorizado no orçamento um valor de 50 bilhões, bom, mas não vai liberar os 50 bilhões em janeiro, nem em fevereiro, nem em março. Aí o Poder Executivo vai colocar ao longo do ano quanto desses 50 bilhões que vão sendo liberados. Claro que sempre pensando no prazo de entrada da receita, quando que o dinheiro vai chegar para a gente começar a liberar. E aí o Ministério da Saúde está lá esperando, né? O exemplo que eu dei foi da saúde, está lá esperando mês a mês o chamado desembolso mensal. O desembolso mensal está programado, definido no decreto de execução orçamentária. E os poderes também, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário vão receber esse desembolso mensal na forma como o decreto definir. E é também no decreto de execução orçamentária que o chefe do Poder Executivo faz o contingenciamento. O que é contingenciamento mesmo? É o corte de despesas. As despesas estão autorizadas no orçamento, mas no decreto, o presidente da República, o governador ou o prefeito fazem cortes, fazem congelamentos de parte dessa despesa. Então, na saúde tem uma liberação de 50 bilhões de reais, mas nós vamos ter no decreto um congelamento de 10 bilhões. Apenas 40 bilhões vão ser liberados ao longo do ano, desde que obedecido o limite constitucional. A Constituição diz que tem que ter um limite mínimo para a saúde, mas respeitado o limite mínimo, o resto vai ficar congelado. E esse congelamento se chama contingenciamento, é uma medida preventiva, é um cuidado a mais que o Executivo tem, porque pode ser que não tenha 50 bilhões de reais para mandar para a saúde. Então, a gente já programa no decreto uma liberação de 40 bilhões e 10 bilhões ficam guardados, ficam congelados. Caso haja dinheiro suficiente, vamos liberar todos os 50 bilhões que o orçamento autorizou. Mas se não tiver dinheiro, não vai sair, né? E muitas vezes, mesmo tendo dinheiro, o executivo fala, não, eu não quero liberar esse recurso vai ficar guardado. E esse recurso guardado vai fazer superávit primário, resultado primário, e vai pagar juros, né? E depois, se sobrar mais um pouquinho, fica como resultado nominal, fica para as reservas do país, fica guardado nos cofres do Banco Central. Tá? Então não é para gastar tudo, né? Tem que guardar um pouquinho também. Agora, a nossa questão do Tribunal da 8ª Região, assinale a opção que apresenta orçamento com ênfase no objetivo do gasto público, que não constitui instrumento de planejamento. É a alternativa D, o orçamento por desempenho. O orçamento por desempenho, ele tem uma ênfase no objetivo, naquele desempenho final, o próprio nome já diz, mas não está preocupado no planejamento. Ele apenas quer saber qual foi o resultado que está esperado ali, está determinado. Então, é o orçamento por desempenho, não é planejado. Ele, como está escrito ali, ênfase no objetivo do gasto. A gente vai gastar e vai chegar lá. Gastou muito, gastou pouco, o que vai acontecer depois? Isso não importa, porque não envolve programação, não envolve planejamento. Mas o orçamento por desempenho foi sim um avanço, né, depois do orçamento clássico. Então, muitas questões tratam sobre ele. Então, obrigada pela audiência. Até o próximo módulo.